Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da websérie Tailor Talks do programa Tailor Made. Eu sou a Jéssica Breda, vendedora Key Account de varejo. Nosso participante hoje será o Adilson Correia, gerente comercial do Grupo Mufato. Adilson, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Fique à vontade para uma breve apresentação sua e do Grupo Mufato. Olá, Jéssica, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite de estar participando do programa. Eu sou gerente comercial do grupo, sou gerente comercial geral do grupo. Estou no grupo há praticamente 20 anos já. Está sob a minha gestão hoje a área comercial como um todo, né? Compras, vendas, a parte de marketing e inteligência de mercado. Falando um pouquinho, Jéssica, todos os ouvintes aí, em relação ao grupo, né, o Grupo Mufato. O Grupo Mufato fez esse mês de agosto agora que passou 48 anos. Né? O Mufato tem hoje 48 lojas de autosserviço, ou seja, hipermercados. A gente está com 36 lojas de cash and carry e a gente tem também um atacado, né? Um atacado distribuidor, que a gente vende para o pequeno comerciante, pequeno varejistas. Hoje a gente tem em torno de 150 representantes comerciais. Atuamos no Paraná e interior de Santa Catarina. A gente hoje é o 6º colocado no ranking da Abras, tá? A gente tem orgulho de falar isso, né, nas apresentações mesmo, que a gente é uma empresa com 100% do capital próprio, né? Tudo que a gente ganha, a gente reinveste, né, dentro aqui do estado do Paraná, e aí fortalecendo cada vez mais agora o interior de São Paulo, né, o noroeste de São Paulo também. O grupo tem em torno hoje de 20 mil colaboradores. A atuação mais forte do grupo, onde nasceu, logicamente, é no Paraná. A gente está hoje em 25 cidades dentro do Paraná. Nós somos uma rede regional que a gente tem a maior capilaridade dentro do estado, ou seja, a gente está nas principais cidades dentro do Paraná. E interior de São Paulo crescendo cada vez mais, a gente está presente hoje em 9 cidades. São Paulo, para nós, São Paulo, a gente fala interior de São Paulo, hoje já representa aí em torno aí de mais ou menos 20% de participação no nosso negócio, ou seja, é um setor, um local, uma região muito importante que a gente tem aí planos de crescimento aí para frente. Eu queria trazer aqui um pouquinho, Jéssica, e os ouvintes também, um pouco do que a gente busca no nosso dia a dia, o que a gente tenta colocar para o time que trabalha com a gente, para os nossos colaboradores, que são alguns mantras, a gente chama de mantras, né? A gente tem a missão, tem a visão, a gente gosta de colocar esses mantras, tá? Que eu acho que eles direcionam, né, o grupo, direciona o dia a dia para que a gente não perca, né, o foco, que é o quê? Eu vou colocar aqui para vocês 5 mantras, né? Que é foco no cliente. Isso é importante, qualquer coisa que o grupo faça, ele pensa no que antes. Vamos pensar lá na ponta, lá no cliente, e do cliente para trás, ou seja, do back-office, a gente vai se adaptar ao que vai ter o foco do cliente lá na ponta. Então, a gente vem lá da ponta para trás. Isso é importantíssimo para qualquer projeto, para qualquer inovação, para qualquer coisa que a gente faça. Outra parte é a mentalidade de dono. Acho que isso é importantíssimo na questão do cuidado, né, no desperdício, né, na vírgula, né, no detalhezinho, né, essa questão da mentalidade de dono está muito presente dentro do nosso negócio. Inovação, né, acho que isso é um ponto que está bem destacado dentro do Mufato, né, a gente foi, né, nessa questão de inovação no varejo, né, uma das primeiras redes varejistas, né, trazer algumas tecnologias para o segmento, enfim, a gente está muito focado nisso. Foco no crescimento, todo ano a gente tem isso, né, não tem um ano que a gente, né, não consiga inaugurar uma loja, 2 lojas, 10 lojas, enfim, a gente busca isso constantemente. A gente tem na cabeça o seguinte, né, se a gente não cresce, a gente começa a cair, tá, a gente perde foco da indústria, porque hoje a gente acredita também que aonde que a indústria mais olha para os clientes? É no tamanho? Sim, é importante, né? Mas muito na questão também do crescimento, ou seja, se o varejista cresce, a gente tem certeza absoluta que a indústria, também os fornecedores, eles olham de maneira diferente para isso. E a última, né, seria a melhoria contínua, né? Então, a gente tem esses mantras, né, esses 5 principais mantras no nosso dia a dia, que eu acho que é o que faz a gente
do grupo, né, está continuando crescendo, está continuando inovando, enfim, é um pouco disso, tá? Muito legal, Adilson, esses mantras. Muitos deles se assemelham aos valores da Terreos. E falando de todo esse crescimento que você nos contou, quais foram os principais desafios e mudanças que a pandemia trouxe e que continuam nos dias atuais que permitiram o crescimento do Mufato? Foram muito grandes, né? Tanto de canal, né? O próprio e-commerce, que explodiu o e-commerce, né? Para todos, quem não estava preparado, né? Teve que correr atrás, enfim, né? Tentar se adiantar, tentar entender um pouco mais o canal. A gente já tinha isso, o e-commerce há quase 20 anos, então a gente conseguiu ser rápido nisso e aproveitar esse momento que o mercado acabou trazendo, né, com a pandemia. Então, hábito do consumidor de canal, né, que foi muito mais para o e-commerce também, né, não perdendo, logicamente, o físico. Ele mudou sua frequência de compra, né, começou a ir muito menos, né, ao varejo, né, fazer suas compras, ele ia praticamente uma vez ao mês. Isso para o varejo é ruim, né, que aquela compra por impulso a gente acaba perdendo isso, né, e tem alguns outros impactos nisso, a questão de margens, enfim, né, isso muda tudo. E a gente tem que ser rápido, né, no que caminho seguir, em que caminho focar, né. Pós-pandemia, logicamente, as coisas começam a voltar ao normal, né, hoje as coisas já começam a voltar um pouco ao normal. Então, o próprio e-commerce, ele já reduziu do que era a participação dele, mas agregou? Lógico que agregou, né? Então, clientes que nunca tiveram essa experiência no e-commerce, acabaram vindo, né, o e-commerce e acabaram ficando numa frequência muito menor. Cliente agora voltando nas suas compras com maior frequência, né, no varejo, no dia a dia, né, muda, né, a questão do consumo, enfim. Mas, de maneira geral, Jéssica, tá, o que a gente mais tirou é saber e ser rápido nas mudanças de estratégias de acordo com o mercado está acontecendo. Tá? Isso é muito importante, tentar se antecipar, né, ao máximo possível que pode acontecer essa mudança, e queira ou não queira, né, quando a gente tem uma mudança de consumo, de hábito do consumidor, de tudo, né, isso está relacionado à indústria também, não é só o varejo querer mudar alguma coisa, tem muito, um 360 com a indústria junto, então às vezes não é uma coisa tão rápida. Então, quanto antes você ter essa previsibilidade, vamos falar assim, né, você sai na frente. Então, o que a gente aprendeu, né? E várias outras coisas, mas isso é uma das coisas mais importantes aí. Com certeza, e foi uma oportunidade até de conhecer mais a fundo uma nova gama de perfis de consumidores, né? Com certeza. E falando também sobre gerenciamento de produto e de categoria, quais são as estratégias hoje utilizadas tanto na bandeira Super Mufato quanto Max Atacadistas para alavancagem de venda, e como que o fornecedor tem atuado para contribuir nessa estratégia com vocês? Vamos lá, o gerenciamento de categoria é um departamento importantíssimo, né, dentro do autosserviço. Tá? Por que eu estou frisando autosserviço e do cash and carry, né? Eu já chego lá no cash. Mas falando de autosserviço, ou seja, nas lojas de varejo, o departamento ele é importantíssimo, ele consegue, tá, fazer um maior aproveitamento, né, em relação à venda, em relação à margem, dentro de algumas categorias, muito em conjunto com o fornecedor. Nós temos hoje várias categorias, com vários fornecedores sendo capitães de categoria, que nos trazem, tá, um estudo, nos trazem, né, uma inteligência melhor na questão de exposição do produto. Tá? Quando a gente fala questão de exposição do produto, tudo está ligado, né? Não só de você ter uma melhor exposição em relação a uma margem, em relação, né, a uma venda de determinado produto, determinado valor agregado ou não, conforme o perfil de cada loja, tá? Ela acaba facilitando a experiência de compra do consumidor. Como eu falei para vocês agora há pouco, a gente cuida muito no foco do consumidor, tá? E quando a gente olha para o consumidor, a gente precisa dar uma experiência de compra melhor para ele. E o GC traz muito disso, tá? A gente tem o GC que a gente cuida muito, a gente trata muito diferenciado, continuando no varejo, tá? No loja de autosserviço. A gente cuida o perfil de cada loja,
tá? Hoje nós temos uma loja do perfil lojas gourmets, lojas premiums, nós temos lojas de varejo abastecedoras, né, um público BC, um público CD, enfim, isso tudo dentro de uma mesma cidade. Pega Londrina como exemplo, a gente tem todos esses perfis de loja e de consumidor na mesma cidade. E o GC, com o trabalho do GC, ele consegue, né, ter cada loja, né, essa exposição, né, dar essa experiência de compra para cada perfil de loja / consumidor, ou seja, isso é importantíssimo. Quando a gente vai para o Cash and Carry, tá, a gente tem uma estratégia que é o quê? Tá? A gente tem um planograma do Cash and Carry, tá? É um pouco diferente do varejo. Varejo a gente tem a gente, né, deixa as categorias que são gerenciadas com percentual de gôndola dentro de cada marca, né, dentro do que realmente essa marca ela entrega nesse perfil de loja. No Cash, não. No Cash, a gente tem apenas um planograma, ou seja, um racional, né, de gôndola. A gente não trabalha com percentuais de espaço por marcas. Isso é o quê? Porque a gente quer deixar o Cash muito mais solto. O Cash é muito mais, vamos falar assim, nervoso em relação à venda, tá? Então, a gente não quer amarrar. Então, a gente deixa muito mais solto isso. Então, é um pouquinho diferente. Mas, sem dúvida nenhuma, o GC hoje é um departamento, para nós, dentro do grupo, importantíssimo, né? E, logicamente, o GC não é nada sem ter a parceria de vocês, indústria, né? Onde tem realmente a inteligência, né? O conhecimento da categoria, né? Então, é um trabalho a quatro mãos mesmo, um trabalho aí de colaboração entre varejo e indústria. Muito legal, é muito bom saber dessa estratégia, né? A gente, como fornecedor, trazer para dentro de casa e trabalhar com relacionamento com sinergia, né? Em busca de alavancar a venda. E falando um pouco sobre campanhas e promoções, nesse ano, inclusive no ano passado, tivemos algumas ativações de trade marketing e até ações voltadas para o e-commerce, né? No período da pandemia, que ajudaram a alavancar a venda. Hoje, quais são os canais para a realização de campanha e promoção que vocês mais estão investindo e quais são as estratégias para fidelizar um cliente no Grupo Mufato? Vamos lá, Jéssica. O grande alavancador que nós temos hoje, né, em relação à campanha, em relação à venda, é a campanha de selos, que é os colecionáveis, né? Ou seja, o cliente vai na loja, compra X valor, né, de maneira geral, ganha um selinho, ele vai juntando o selinho e ele troca, né, esse selinho por produtos. Então, a gente vem há mais de 5 anos com esse tipo de campanha como sendo a principal campanha, tá? Eu falo a principal porque a gente, logicamente, tem outras campanhas. Então, mas a campanha dos selinhos, ela é a principal campanha nossa hoje, que traz o quê? Ela traz uma grande fidelidade dos clientes. Queira ou não queira, né? O cliente que começa, né, pega um produto, consegue trocar por um produto, né? Ele quer continuar pegando os demais produtos, né, para completar a coleção dele. O que acaba acontecendo? Ele concentra suas compras dentro das lojas do varejo, né? Então, isso fideliza o consumidor, traz um ticket médio maior nesse período, né, e automaticamente, né, os dois saem satisfeitos. Mas isso como eu falei, é a campanha mestra nossa, tá? A gente tem um calendário promocional que automaticamente isso, ele é muito bem alinhado com cada fornecedor também durante o ano, né? Tem as sazonalidades, né? Fora as sazonalidades, como você mesmo citou, né, Jéssica, tem algumas campanhas que a gente faz, algumas promoções que dão muito resultado, ou seja, dentro do e-commerce mesmo que você falou, ou seja, dentro do CRM. Por que o CRM eu falo, né? O CRM, hoje, não é um número, não é um segredo, né? A gente tem mais de 90% de tudo que passa no checkout, né? A gente já tem isso mapeado, ou seja, está dentro do CRM, que é o Clube Fato. Então, a gente sabe exatamente qual é o perfil de cada consumidor. E uma coisa que dá muito certo são essas campanhas, essas promoções direcionadas para um perfil de consumidor. A gente consegue identificar qual é esse perfil de consumidor, tá? Dentro de cada segmento, dentro de cada produto, tá? Com isso, a indústria, ela pode fazer uma campanha, né, ou de um sampling, ou de uma promoção de compra e ganhe, de leve mais, pague menos, direcionada para aquele cliente, para aquele tipo de cliente que ela quer trazer para sua marca,
tá? Então, funciona muito bem, tá? Então, isso que eu falei é um pouco do varejo. Quando a gente vai para o Cash and Carry, a gente tem o calendário promocional do Cash também, a única coisa que nós não temos, né, a campanha dos selos nos Cash, são coisas diferentes, tá? A gente vê que o consumidor do Cash and Carry hoje, ele é um consumidor ainda diferente do varejo. Então, a gente tem mais a questão de trazer qual foi sempre a missão do canal Cash and Carry, né? Que é ter um custo-benefício muito bom. Então, a gente trabalha muito forte em ações de preço, tá? Realmente para se diferenciar do varejo mesmo. Por mais que a gente tenha os dois canais, a gente consegue distinguir bem as estratégias, tá? A gente sabe tratar os dois canais de formas diferentes. Então, a gente tem as campanhas, como eu falei, né, do calendário do Cash, das campanhas sazonais também entram, tá? Nós estamos agora, nesse exato momento, né, com o canal Cash Carry comemorando o aniversário, então a gente tem lá as raspinhas, o consumidor compra X valor, troca por raspinha, tem as promoções de compra e ganhe também, leve mais pagamentos que a gente faz com vocês, né? A gente já fez algumas com vocês também, enfim, tem algumas estratégias, o calendário promocional, vamos falar assim, bem recheado entre os dois canais, logicamente, coisas, né, estratégia diferente por canal. Bom, acho que consolidando tudo que a gente falou aqui, a gente consegue perceber a importância de inovar, entender o perfil do consumidor e ser rápido, né? Agir rápido, entrar em todas as tendências para alavancar a venda. Adilson, muito obrigada pela sua participação. Agradeço em nome da Terreos, que continuemos fazendo excelentes negócios. Eu que agradeço, Jéssica, né, e agradeço a todo o pessoal da Terreos pela parceria, tá? O Grupo Umfato está sempre aberto para vocês, né, para a gente cada vez mais, né, estar estreitando essa parceria, né, essa transparência entre empresas, que é importantíssimo, né, para o crescimento. O Umfato, ele tem por estratégia, né, ter a parceria a longo prazo com os fornecedores, e é isso que a gente quer cada vez mais com vocês também, tá? Obrigado por enquanto. Muito obrigada, Adilson. Pode contar com a gente sempre. Confira este e outros episódios disponíveis no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada e até a próxima!